Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda no universo das decisões que moldam o nosso país. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui de novo. O nosso objetivo central aqui hoje, como sempre, é pegar esse mundo jurídico que, muitas vezes, parece um labirinto impenetrável e traduzir tudo para uma linguagem bem direta. Exatamente. O foco do nosso encontro é o puro direito, sem juridiquês. Isso aí. A gente pega aquelas decisões densíssimas, sabe? Com centenas de páginas de fundamentação e transforma isso num debate claro sobre como a engrenagem do Estado realmente funciona. E focado em quem está estudando para o concurso ou na faculdade, né? Com certeza. Mas olha, antes da gente mergulhar no material de hoje, eu deixo um convite muito importante. Conheça o nosso trabalho lá na plataforma do apoia.se. É o nosso espaço VIP, digamos assim. Já vem tudo estruturado, com as palavras-chave marcadas, além de questões inéditas para testar o conhecimento sobre o que a gente vai discutir hoje. Vale muito a pena conferir. E claro, não deixem de acompanhar nossa página no Instagram, que é o @informativos sem juridiquês. Todos os links estão na descrição dessa nossa imersão. Perfeito. Dito isso, o que é que nós temos na mesa para destrinchar hoje? Então, hoje a nossa bússola é o informativo STF número 1206. Ele foi publicado agora, em 09 de março de 2026, e a gente vai analisar a fundo todos os 4 julgados dessa edição. Todos são importantíssimos. 4 julgados de peso, né? Muito. O que mais chama atenção nesse informativo específico é o impacto transversal das decisões. Tipo, nós não estamos falando de teses abstratas soltas no ar. Não mesmo. Estamos falando de regras que alteram orçamentos bilionários da saúde pública, redefinem o que pode ou não ser ensinado nas escolas, mudam a profissão dos tradutores e até afetam o destino do dinheiro das emendas parlamentares. É a vida real acontecendo no tribunal. Bom, vamos começar então pelo caso dos tradutores e intérpretes públicos. É a ação direta de inconstitucionalidade 7196 lá do Distrito Federal. Isso, a ADI 7196. Para dar um contexto para quem nos ouve, é o seguinte. Lá em 2021, a Lei 14.195 revogou um decreto super antigo, da década de 40, e aí mudou as regras para quem quer atuar como tradutor juramentado. A regra de ouro passou a ser a exigência de um concurso de aptidão. Até aí, tudo bem. Mas a lei abriu uma exceção considerável. Uma exceção bem polêmica, na verdade. Pois é. Permitiu que quem tivesse, entre aspas, grau de excelência em exames de proficiência de idiomas fosse dispensado desse concurso. O Supremo analisou isso e colocou um freio nessa exceção. Exatamente. Mas aí me surge uma dúvida bem prática. Tipo, se eu tenho um certificado de proficiência de Cambridge ou um diploma de nível máximo da Aliança Francesa que prova inquestionavelmente que o meu domínio do idioma é perfeito, por que isso não é suficiente para o Estado? Por que me forçar a fazer mais uma prova? É uma ótima pergunta, e essa foi exatamente a linha de raciocínio que levou à criação da lei, né, a ideia de desburocratizar o acesso. Sim, faz sentido na teoria. E o STF, lá no voto do relator, que foi o ministro Nunes Marques, concordou que a lei em si é constitucional. O legislador tem sim o direito de modernizar a profissão, até porque o tradutor público não é um servidor público tradicional. Ele atua no setor privado, certo? Isso. Ele exerce uma atividade privada, mas em colaboração com o Estado. O gargalo da questão e o motivo do STF ter colocado esse freio de arrumação reside num conceito basilar do direito que é a fé pública. Fé pública. Tá. A proficiência linguística atesta que você fala e escreve perfeitamente. Mas a fé pública, ela exige algo a mais. E como a gente define essa fé pública na prática, no dia a dia de quem trabalha com isso? Pensa na fé pública como tipo um selo de garantia absoluta concedido pelo Estado. Um carimbo de que aquilo é verdade. Exato. Quando um tradutor juramentado assina a tradução de uma certidão de casamento estrangeira ou de um contrato de fusão entre 2 multinacionais, o Estado brasileiro está declarando para todos os juízes e cartórios do país que aquele documento é a verdade legal. A responsabilidade é gigante. Enorme.
Se houver um erro de nuance jurídica na tradução, as consequências podem ser desastrosas. Pode invalidar negócios milionários, alterar sentenças criminais. Nossa, verdade. Então, uma certificação de idioma de uma instituição privada, por mais prestigiada que seja lá fora, não tem o condão de verificar se aquele profissional tem o rigor técnico e legal que o Estado exige. Entendi. O certificado atesta o idioma, mas não a responsabilidade legal e procedimental sobre o documento. Perfeito. É exatamente isso. E qual foi a consequência prática dessa decisão do STF para quem já estava atuando com base só nesses certificados de proficiência? Aí o STF foi bem incisivo. Ele determinou a suspensão imediata das validações de tradutores que entraram sem o concurso de aptidão, se baseando só nesses exames. Suspensão imediata, ponto de atenção para as provas aí, pessoal. Muito importante anotar isso. E essa suspensão vai durar até que o governo federal crie uma regulamentação objetiva. O que a corte disse, basicamente, foi que a exceção pode existir na lei, mas não pode ser baseada em critérios abertos. Não dá para terceirizar a fé pública brasileira para Cambridge, né? Exatamente. Tem que ter um filtro regulamentar interno muito claro. Sensacional. Bom, deixando as garantias sobre documentos de lado, vamos entrar numa seara onde a garantia exigida do Estado é a própria vida. Um tema muito denso agora. Sim. O nosso segundo tema entra nos corredores do SUS, o Sistema Único de Saúde, e toca num dos assuntos mais sensíveis e com maior volume de processos no Brasil, que é o fornecimento de medicamentos oncológicos, remédios para câncer. Isso é muito cobrado em prova. Demais. Estamos falando do recurso extraordinário 1366.243, que é o tema 1234 de repercussão geral, relatado pelo ministro Gilmar Mendes. O pano de fundo desse julgamento, como muitos já sabem, é o fenômeno da judicialização da saúde. Que é um problema histórico nosso. Historicamente, nós temos o princípio da solidariedade no SUS. Isso significa que União, estados e municípios são responsáveis solidariamente pela saúde da população. Todo mundo responde junto. Na teoria, linda. Só que na prática, isso gerava um caos orçamentário absurdo. Imagina um paciente entrando com uma liminar pedindo um tratamento contra o câncer de R$2 milhões. Aí o juiz ia lá e mandava o município pagar. Um município pequeno simplesmente quebra com uma ou duas decisões dessas. Não tem caixa para isso. Quebrava. A novidade agora é que o STF referendou a homologação de um novo acordo extrajudicial. Ele foi desenhado dentro da CIT. A Comissão Intergestores Tripartite. Ela mesma. E esse acordo foca especificamente em oncologia. E como esse acordo resolve, ou pelo menos mitiga, o problema do município que quebrava por causa da liminar? Quem passa a segurar a maior parte dessa conta gigantesca? O acordo cria um modelo de risco compartilhado que é muito mais previsível. Anotem os números aí. Ficou estabelecido que, para as ações judiciais ajuizadas até o dia 10 de junho de 2024... Até 10 de junho de 2024, certo? A União é obrigada a ressarcir 80% do valor total que os estados e os municípios desembolsarem para custear esses remédios oncológicos. E um ponto crucial aqui... Qual? O ente local não precisa esperar o processo transitar em julgado para receber esse dinheiro de volta. Ah, isso é vital. Não precisa chegar no fim de todos os recursos lá no Supremo para ter o reembolso. Isso significa que a injeção de liquidez nos cofres municipais é muito mais rápida. Exato, dá um fôlego para o prefeito. Tá, isso para as ações até 10 de junho de 2024. E para as ações que deram entrada depois desse marco temporal, a regra muda? A base permanece a mesma, a regra do ressarcimento de 80% continua aplicável para o futuro. A grande inovação é que esse percentual deixou de ser imutável, cravado em pedra. Eles podem alterar depois? Podem. Os entes federativos concordaram que essa porcentagem pode ser repactuada. Eles podem sentar lá na comissão tripartite, chegar a um novo número e, se houver consenso, submeter essa mudança ao aval do STF. Sem precisar de uma nova batalha judicial de 10 anos. Perfeito, muito mais dinâmico. Certo, então resolvemos a questão financeira. Mas tem um outro lado desse labirinto da judicialização, que é saber a quem processar,
né? A famosa regrinha de competência, a cara das bancas examinadoras. Pois é. Se eu sou o advogado de um paciente que precisa de uma medicação oncológica de alto custo e que não está sendo fornecida, o Supremo estabeleceu regras claras sobre qual porta do judiciário eu devo bater. Federal ou estadual. Sim, estabeleceu. E essa é uma mudança processual profunda. O STF dividiu a competência de julgamento com base na engenharia logística de quem compra o remédio. Como assim? Funciona assim. A assistência farmacêutica divide os remédios em grupos. Se o medicamento oncológico pertence ao grupo 1A, Grupo 1A, anotem. que são os fármacos de aquisição centralizada, onde o Ministério da Saúde é quem faz a compra, nesses casos a ação tem que correr obrigatoriamente na Justiça Federal. O que faz todo sentido em termos de eficiência, né? Porque se é a União quem compra, o juiz federal é quem deve dar a ordem diretamente para ela, encurtando o caminho. Exatamente. Agora, por outro lado, se o medicamento oncológico estiver do grupo 1B, Grupo 1B. que envolve negociação nacional de preços, mas a aquisição física, a compra descentralizada, é feita pelas secretarias estaduais de saúde. Aí a competência para julgar o caso será da Justiça Estadual. Entendi. O STF atrelou o poder de julgar ao ente que tem a caneta na mão para comprar o remédio. É isso, quem compra é quem senta no banco dos réus na jurisdição correspondente. Show. Agora tem um detalhe temporal importantíssimo sobre os efeitos dessa decisão da competência, não tem? Tem sim, a modulação de efeitos. O Supremo cravou que isso opera ex nunc. Para quem não tem tanta familiaridade com essas expressões em latim que permeiam os nossos tribunais, como a gente traduz o impacto desse ex nunc na vida real do processo? O termo ex nunc pode ser traduzido de forma muito simples como uma linha traçada no chão a partir de agora. O nunc significa agora. Daqui para frente. Isso. A decisão não olha para trás. Ela não vai retroagir para anular ou bagunçar processos antigos que já estavam tramitando em juízos diferentes sobre as regras antigas. Seria um caos se anulasse tudo. O caos absoluto para quem está lutando contra um câncer. Então o STF definiu que essa nova tese e essa divisão de competências passam a valer efetivamente a contar de 22 de outubro de 2025. Só em 22 de outubro de 2025. Sim. Daqui para frente, a partir dessa data, aplica-se a regra nova. Para o passado, o que está feito, preservando a segurança jurídica dos pacientes. Sensacional a explicação. Vamos fazer uma transição de cenários agora. A gente acabou de ver o STF atuando quase como um mediador financeiro e logístico ali no orçamento da saúde. Uma gestão de crise mesmo. Mas no nosso terceiro caso de hoje, o tribunal precisou intervir em algo muito mais delicado, que é o currículo dentro da sala de aula. Esse caso gerou bastante repercussão. Estamos falando da ADPF 1159, lá de Santa Catarina, relatada pelo ministro Flávio Dino. O caso envolve o município de Navegantes, que promulgou uma lei proibindo expressamente o uso e o ensino da chamada linguagem neutra nas escolas municipais. E o STF declarou essa lei inconstitucional. Exato. Qual foi o alicerce jurídico principal dessa derrubada? Lembrando sempre ao nosso ouvinte que aqui nós analisamos a técnica jurídica do Supremo, com total neutralidade sobre o tema político. Perfeito. O pilar principal dessa decisão passa bem longe do mérito, se a linguagem neutra é boa ou ruim. A decisão é estritamente sobre quem tem a prerrogativa constitucional para ditar as regras do jogo na educação. Questão de competência legislativa. Isso. O Supremo declarou a lei inconstitucional por um vício formal, o que chamamos de usurpação de competência privativa. O artigo 22, inciso 24 da Constituição é cristalino nesse ponto. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A gente está falando da famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que existe lá desde os anos 90, e, claro, da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Exatamente. A lógica por trás dessa exclusividade da União é proteger o sistema educacional brasileiro de uma fragmentação caótica.
O Brasil tem o quê? Mais de 5.500 municípios. Imagina um cenário se cada Câmara de Vereadores decidisse criar suas próprias proibições curriculares. Uma cidade veta certas palavras, a cidade vizinha proíbe abordagens gramaticais diferentes, outra proíbe óticas específicas de direitos humanos. O sistema entraria num colapso absoluto. Não daria para gerenciar nem o material didático. Os livros didáticos teriam que ser impressos com versões diferentes para cidades vizinhas. E avaliações nacionais, como o Enem, se tornariam impossíveis de aplicar de forma isonômica. Portanto, o município não legisla sobre o que entra ou não no currículo educacional. A regra é da União. Isso resolve a questão formal, matamos a charada. O município tentou legislar num terreno que pertence à esfera federal e a lei caiu. Caiu por vício de iniciativa formal. Mas lendo o informativo 1206, fica claro que o STF não se limitou a dizer quem manda. Os ministros deram um passo além e se aprofundaram no debate material sobre o ambiente escolar e a proteção à infância. Sim, eles aproveitaram o momento para traçar balizas importantes. E eles fizeram isso por meio do que o jargão jurídico chama de obiter dicta. O que exatamente isso significa no contexto de uma decisão dessas para quem está se preparando para provas? Nós podemos explicar o obiter dicta como uma série de migalhas de pão que os ministros deixam pelo caminho do acórdão. Adorei a analogia. Migalhas de pão. Elas não são a razão principal de decidir. A razão de decidir, a ratio decidendi, foi a usurpação de competência. Mas o obiter dicta traz considerações valiosíssimas sobre o tema de fundo. É o STF sinalizando para juízes de instâncias inferiores, prefeitos e para o legislador qual é o entendimento da Corte Suprema sobre os valores envolvidos ali. É um recado para o sistema de justiça. E nesse caso, as diretrizes traçadas foram bem profundas. Quais foram essas diretrizes especificamente no que toca aos direitos da infância e à diversidade dentro do ambiente de ensino? O tribunal delineou que a educação deve sim abranger temas de igualdade e direitos humanos, mas que a liberdade de cátedra do professor não é um escudo absoluto. Tem limite. Tem limite, e ele esbarra rigidamente no princípio da proteção integral da criança e do adolescente. O STF cravou que é absolutamente inadmissível qualquer prática de hipersexualização ou adultização precoce da infância no ambiente escolar. Uma ponderação muito importante, porque combater a discriminação é um dever constitucional, mas o método importa, né? Importa e muito. O Supremo ressaltou que qualquer debate sobre combate à discriminação tem que respeitar a maturidade psicológica e a idade dos alunos. O conteúdo precisa ser adequado à fase de desenvolvimento cognitivo da criança. Não dá para pular etapas. E eles foram além do muro da escola, alertando também contra a exploração comercial e a sexualização de crianças nas redes sociais. E para fechar esse raciocínio protetivo, no obiter dicta, a Corte aproveitou para reafirmar o conceito constitucional de família. Esse é um tema clássico também. O STF reiterou que a Constituição de 1988 não engessa a família num molde único. O núcleo familiar hoje é lido sob a ótica do afeto e da dignidade da pessoa humana. Assim, é dever do Estado proteger todas as configurações afetivas. Todas as formas de família. Todas. Seja uma família tradicional, uma família formada só por mãe e filhos, uma família homoafetiva ou socioafetiva. O que une e merece proteção é o afeto. Cara, é fascinante como a Corte pega um conflito frio sobre quem pode assinar uma lei municipal de gramática e transforma o julgamento num mapa das garantias fundamentais sobre infância e diversidade. É a riqueza da jurisdição constitucional. Bem, avançando para o nosso quarto e último julgado de hoje. A gente sai das salas de aula e entra diretamente no fluxo bilionário da política nacional. Direito financeiro na veia agora. Direito financeiro e as famosas emendas parlamentares. A DPF 854, Ref. 5º, lá do Distrito Federal, traz uma situação que desperta muita curiosidade sobre os bastidores de Brasília. Um caso bem peculiar. O cenário é o seguinte: um deputado federal indica lá milhões em emendas para construir rodovias e hospitais no estado dele. Só que no meio do caminho, ele perde o mandato. Ele é cassado.
A pergunta que fica é: o suplente, que assume a cadeira dele na Câmara, herda a chave do cofre para gerenciar essas emendas? É uma dinâmica institucional complexa, mas o Supremo concluiu que sim, o suplente herda a prerrogativa de indicar e manejar essas emendas parlamentares. Certo, mas qual é a base para isso? Porque o dinheiro foi indicado pelo titular que foi expulso. A fundamentação do relator, novamente o ministro Flávio Dino, partiu de uma visão estritamente pragmática sobre a finalidade do dinheiro público. O orçamento não é um troféu pessoal do parlamentar, é um recurso vinculado ao interesse coletivo. O dinheiro não é do deputado, é do povo daquele município. Perfeitamente. A decisão usou a analogia ao artigo 81 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2026. A lógica é evitar um estrago social gigantesco. Se o dinheiro fosse bloqueado simplesmente pela troca de titularidade na cadeira da Câmara, a punição não seria sentida pelo deputado cassado. Ele já está fora mesmo. Quem ia sofrer o impacto seria a população do município, que ficou lá aguardando a verba para inaugurar uma UPA, para reformar uma ponte. A verba tem que chegar ao destino, o Estado não pode parar. Isso soa muito coerente com o interesse público. Mas me parece que não é uma transferência automática e incondicional, né? Tem uma grande pegadinha aí. Lendo a decisão, existe uma armadilha, um porém processual que determina se o suplente vai de fato ter acesso a esse dinheiro ou não. Que obstáculo é esse? O obstáculo se chama princípio do planejamento orçamentário. O ciclo do orçamento público é regido por um calendário rigorosíssimo. Não é feito no improviso, a regra fixada pelo STF é taxativa, o suplente só assume a gestão da emenda se o parlamentar original, aquele que perdeu o mandato, tiver feito seu dever de casa. Apresentado no prazo. Isso. Ele tem que ter apresentado a emenda dentro do prazo legal lá da Comissão Mista de Orçamento. Para o ciclo em questão analisado, essa janela de tempo foi de 24 de outubro a 14 de novembro de 2025. E se o parlamentar original simplesmente esqueceu, ou sei lá, não quis apresentar a emenda nesse período, o suplente não pode pedir uma reabertura de prazo para preencher as lacunas e salvar a verba para a cidade? De jeito nenhum. Ocorre o que no direito nós chamamos de preclusão. Imagine o calendário orçamentário como um trem que tem hora exata para partir. Gostei dessa imagem. Se o deputado original não colocou a emenda dentro do trem até o dia 14 de novembro, o trem partiu. O suplente que chega depois, na estação, não pode voltar no tempo. E o STF não vai mandar parar a engrenagem bilionária do orçamento da União para acomodar uma emenda fora de época. Houve a preclusão. O direito de agir naquele momento se extinguiu. Passou, e o informativo trouxe até exemplos nominais para ilustrar como essa preclusão operou na prática, não foi? Trouxe, sim, casos bem concretos da política atual. O STF autorizou que os suplentes Dr. Flávio e missionário José Olímpio assumissem as indicações das emendas herdadas das cotas dos ex-deputados Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Nesses casos, eles ganharam o direito. Por quê? Porque a documentação e as indicações originais foram inseridas no sistema orçamentário rigorosamente dentro do prazo da comissão mista. O trem partiu com a carga correta. O titular fez o dever de casa antes de sair. Exato. Em contrapartida, a Corte negou o mesmo pedido feito pelo suplente da ex-deputada Carla Zambelli. A justificativa foi puramente temporal. Houve a preclusão. Os prazos orçamentários já tinham se esgotado sem a devida alocação da emenda. E a janela fiscal não pode ser reaberta postumamente pelo Judiciário. A regra é claríssima. Não se reabre calendário fiscal. Bom, com isso a gente mapeou todo o território do informativo 1206. Foi uma jornada e tanto hoje. Extensa, mas muito rica. Nós começamos lá desconstruindo a ilusão de que proficiência em idiomas substitui o rigor do concurso para a fé pública dos tradutores. Suspensos até regulamentação. Passamos pela mecânica complexa do SUS, onde a gente viu a União sendo obrigada a cobrir 80% do custeio oncológico para evitar a falência dos municípios, além da divisão das ações judiciais entre Justiça Federal e Estadual. Sempre de olho na data 22 de outubro de 2025.
Isso. Entendemos a razão pela qual as câmaras municipais não podem ditar os currículos escolares, sob pena de fragmentar o país, com o STF traçando aquela linha forte de proteção contra a adultização infantil e reafirmando o respeito às diversas formas de família no obiter dicta. Uma baita aula de direito constitucional. E, por fim, a gente encerrou decifrando o relógio implacável do ciclo orçamentário na transição de poder entre deputados titulares e suplentes, a tal da preclusão do trem que partiu. É o que a gente sempre diz aqui, né? Essa é a essência do direito operando. Entender a conclusão de um julgamento, decorar o resultado, isso é fácil. A verdadeira habilidade intelectual, o que te aprova num concurso difícil, é compreender a fundação estrutural. Os porquês. Os porquês, os prazos, as analogias e os princípios que levam os ministros da Corte Suprema a tomarem essas direções. Com certeza absoluta. E como já é de praxe nas nossas imersões, antes da gente se despedir, eu passo a bola para você. Qual é aquele pensamento provocativo, aquela reflexão de fundo que a nossa audiência deve levar para matutar nos próximos dias com base no que a gente discutiu hoje? Olha, ao analisarmos esses 4 julgados em conjunto, acho que algo muito latente se revela para nós. Em quase todos os casos, o STF atua não apenas como guardião ou intérprete da Constituição, mas como um verdadeiro gerenciador de crises da República. Apagando incêndio toda hora. Literalmente. Eles precisam equilibrar a frieza de um texto de lei, às vezes mal elaborado, com os choques de realidade. A gente viu prefeituras sem dinheiro para comprar remédios de câncer. Vimos crianças no meio de batalhas ideológicas sobre currículos nas cidades. Verbas públicas de hospitais ameaçadas de congelamento por conta de cassações políticas de deputados. O país desaguando no tribunal. Então, a provocação que fica para quem nos ouve é a seguinte: até que ponto o nosso legislador original, lá, os deputados e senadores que redigem as leis, poderia ser mais claro, técnico e preventivo? Se as leis nascessem com mecanismos melhores para prever esses impactos na vida real, será que o STF precisaria estar constantemente desenhando esses arranjos emergenciais para manter o país funcionando? Uma excelente reflexão. Fica aí o convite para refletirmos sobre as fronteiras tênues entre quem tem o dever de legislar e quem acaba carregando o fardo de julgar as omissões dessa mesma legislação. Um questionamento institucional profundíssimo. A gente resolve o caso nos tribunais, mas a raiz do problema lá no processo legislativo muitas vezes permanece intacta, né? Exatamente. Fica a reflexão para todos nós. Bom, agradeço imensamente pelas explicações detalhadas de sempre e a todo mundo que nos acompanhou até o final em mais essa análise do direito sem juridiquês. Desejo excelentes estudos a todos, um ótimo aprofundamento nesses temas cruciais e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.